Ok, então, pessoal. Boa noite a todos. Hoje a nossa aula de dúvidas, na verdade é mais do que uma aula de dúvidas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre equações diferenciais ordinárias, lineares, de segunda ordem, homogêneas. Além disso, eu quero bater um papo rápido com vocês sobre aquele formulário que eu pedi para vocês preencherem de avaliação da primeira parte. Algumas coisas que eu já estou lendo as respostas de vocês ali, algumas coisas eu achei bastante pertinentes e hoje, inclusive, eu já começo nessa aula tentando implementar um pouquinho algumas alterações no sentido que nós já vínhamos fazendo, então já vamos tentar ir adequando de acordo com aquelas observações e ponderações que vocês fizeram. Eu sempre fico muito ressabiado com esses formulários, porque parece que a coisa está fluindo a mil maravilhas. Felizmente parece que quem responde o formulário é só quem está achando que está muito bom, ou que está bom, ou que está mais ou menos bom. O pessoal que acha que está ruim não está respondendo. Então, é das opiniões ruins que muitas vezes a gente tira as melhorias que são necessárias, mas algumas coisas, algumas ponderações foram bastante interessantes que vocês colocaram ali. Então, por exemplo, alguns alunos mencionaram sentir falta da resolução de mais exemplos. Então, por exemplo, pensando nisso, acho que a gente pode aproveitar essa aula síncrona para resolver mais exemplos, né? Então, isso é uma alteração que eu pretendo fazer, porque incluir mais exemplos em vídeos fica complicado, porque o vídeo começa a espichar demais. Ou então você começa a ter que botar muito vídeo. Então, eu prefiro que a gente resolva alguns exemplos, alguns exercícios aqui na aula síncrona na quarta-feira. A gente pode aproveitar para fazer isso assim. Ao invés de ficar só tirando dúvidas, a gente pega e resolve alguns exemplos mesmo. Então, acho que isso é interessante. Isso é uma das coisas que responderam lá e que eu achei bastante pertinente, que realmente a gente tem que dar uma olhadinha. Ok? Eu quero, então, fazer uma leitura meio assim, diagonal do conteúdo dessa semana que eu passei para vocês, principalmente porque eu não deixei para vocês listas de exercício na semana passada. Por que eu optei por não fazer lista de exercícios na semana passada? Primeiro, para dar uma folga, vocês vinham fazendo listas semanalmente, teve a prova, e então, para dar um refresco assim mesmo. E depois, porque o conteúdo que eu vou postar essa semana, ele acaba exigindo que você faça as coisas do conteúdo da semana passada. Então, mesmo que você não tenha tentado fazer os exercícios da semana passada, você vai ter que voltar lá para fazer. Ontem eu estava gravando um vídeo já. Na verdade, eu gravei um vídeo hoje, mas eu vou ter que descartar, porque ficou mal posicionado a câmera e o áudio acabou dando um delay, não sei porquê. Deu um delay chato e aí ficou ruim pra caramba o vídeo. Então, vocês vão ver que o material dessa semana ele é completamente interligado com o material da semana passada. Então, a lista de exercícios que eu vou dar para vocês essa semana, vocês obrigatoriamente vão ter que fazer exercícios da semana passada. Então, até por isso eu não dei. É uma outra razão para eu não ter dado a lista de exercícios semana passada. Tá bom? Então, olha só, gente. EDOs homogêneas lineares de segunda ordem. A primeira parte desse conteúdo, ele diz respeito às EDOs lineares de maneira mais geral. As funções A de T, as funções coeficiente, são efetivamente funções e não constantes. Depois a gente acaba focando nas EDOs de segunda ordem com coeficientes constantes, lineares com coeficientes constantes, e a gente parte para a resolução das equações desse tipo. Mas tem toda uma parte teórica envolvendo o conjunto de soluções dessas EDOs, tá? Seja ela uma EDO de segunda ordem, seja ela uma EDO de ordem N, ordem 3, 4, qualquer que seja a ordem, o conjunto de soluções de uma EDO homogênea, ele forma um espaço vetorial, tá? Alguns de vocês estão cursando álgebra linear, talvez, mas vocês todos
tiveram um contato com a noção de espaço vetorial lá no curso de GAAV, lá no primeiro período ainda. A noção de espaço vetorial, vetor não é só uma setinha, vetor pode ser qualquer coisa que você saiba somar essas coisas e que você saiba multiplicar por um escalar. Em particular, as funções podem ser vistas como vetores de um espaço vetorial, tá certo? E a ideia é exatamente essa. Quando você olha para soluções de uma equação diferencial ordinária, homogênea, linear, essas soluções formam um conjunto, um espaço vetorial. Então, todo espaço vetorial de dimensão finita, na verdade, todo espaço vetorial possui uma base. O que é uma base de um espaço vetorial? É um conjunto que gera todos os elementos desse espaço como combinações lineares. Tá? É nesse sentido, então, que aparece aquele conjunto fundamental de soluções que eu menciono nos vídeos da semana passada. Os conjuntos fundamentais de solução nada mais são do que bases do espaço de soluções, do espaço vetorial de soluções. Tá? Eu estou aproveitando, então, esse começo aqui da nossa conversa para poder explorar um pouco essa ideia de espaço vetorial, do espaço de soluções, que eu não mencionei lá no vídeo, só falei superficialmente, mas a ideia é essa. Então, tem toda uma teorização. Então, por exemplo, quando você soma duas soluções de uma EDO homogênea, isso te dá uma nova solução da EDO homogênea. Por quê? Porque se você soma dois vetores no espaço vetorial, a soma desse vetor é um novo vetor nesse espaço vetorial. Tá certo? Então, tem um monte de resultados que você acaba falando de uma certa maneira lá, que encontra uma correspondência na ideia de espaços vetoriais. Bom, mas eu não quero me alongar demais nesse aspecto. Então, para uma EDO linear homogênea, você tem esse conjunto fundamental de soluções. Para uma EDO de ordem 2, você tem duas soluções fundamentais. Para uma EDO de ordem 3, você teria 3 soluções fundamentais e assim sucessivamente. O número de soluções fundamentais no conjunto fundamental é igual à ordem da equação. Tá joia? Então, beleza. Essas soluções fundamentais, então, são importantes porque a solução geral da EDO se escreve como uma combinação linear desse conjunto fundamental. Então, deixa eu passar a compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Então, está aqui uma equação de ordem N. Eu posso escrever uma equação de ordem 2 aqui, só para a gente fixar as ideias. Então, y duas linhas mais p de t vezes y linha mais q de t. Mais q de t y igual a zero. Essa daqui é a minha EDO de segunda ordem, certo? Então, o que eu estou falando é a respeito desse conjunto de soluções, que a gente chama de conjunto fundamental de soluções. Esse conjunto fundamental não é único, porque uma base de um espaço vetorial não é única, na verdade. E aí a solução geral, isso daqui é um conjunto fundamental de soluções. A solução geral ela vai ser dada por y de t igual a esse é o princípio básico, então, da ideia de resolver uma EDO linear homogênea de segunda ordem. Você precisa encontrar um par de soluções fundamentais. Se a equação tiver ordem superior, você vai ter que encontrar quantas forem as soluções fundamentais necessárias, de acordo com a ordem da derivada, certo? Então, isso resume aquele primeiro vídeo que eu mencionei para vocês. Depois a gente vai para a ideia de problema de valor inicial para uma equação como essa. Os problemas de valor inicial
são caracterizados pelas condições iniciais que você dá para o problema. Para um PVI de primeira ordem, você tem uma condição inicial, para um PVI de segunda ordem, você vai ter duas, e assim sucessivamente. Tá? As duas condições iniciais dadas vão ser determinantes para você obter C1 e C2 e obter, por conseguinte, a solução final do problema de valor inicial. Joia? E aí, então, uma vez que a gente saiba, pelo menos, lidar mais ou menos com as soluções de um problema genérico, de uma EDO linear de segunda ordem, aí a gente passa para tentar resolver essa EDO aqui, ó. Tá? A gente passa para resolver essa EDO. Qual é a diferença entre essa e a anterior? Essa daqui tem coeficientes constantes. A é diferente de zero, tá? A, B e C são números reais. A, B, C, números reais. A diferente de zero. E aí, então, a continha que eu mostrei para vocês lá no vídeo mostra que, associada a essa equação, você tem a equação característica da EDO, que é AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero, chamada de equação característica. Esse termo característica, pessoal, ele também vem lá da álgebra linear, lá do GAAV, tá? Lá em GAAV vocês aprenderam a calcular autovalores e autovetores de uma matriz. Não sei se vocês vão se lembrar disso, mas aprenderam. Para resolver o problema de cálculo dos autovalores, você encontrava as raízes do polinômio característico da matriz. O polinômio característico da matriz e a equação característica dessa EDO são coisas relacionadas. Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente, tá? Mais à frente no curso. Não hoje, nem nos próximos dias, um pouco mais à frente no curso, tá bom? Só que aí, qual é a grande sacada? Você saiu de uma EDO, você estava com essa EDO aqui, tentando resolvê-la, e você caiu nessa equação de segundo grau. As soluções dessa EDO dependem de você determinar as raízes dessa equação do segundo grau. E aí, então, você tem as três situações que eu menciono para vocês naqueles vídeos da semana passada. Quando você tem duas raízes reais, distintas, quando você tem uma raiz real e quando você tem duas raízes complexas. Tá bem? Então, deixa eu só resumir essas três situações aqui para vocês e aí depois eu abro para as dúvidas que vocês tiverem. Eu queria só fazer realmente Opa, peraí. Eu queria só realmente fazer esse apanhado aqui. Então, se você olhar para o delta dessa equação, é o discriminante lá da equação do segundo grau. É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí as três situações que eu mencionei, delta maior do que zero, implica que você tem duas raízes, R1 diferente de R2, para essa equação. E essas duas raízes vão produzir para vocês duas funções. Y1 de t. Vou botar t aqui, tá bom? Igual a exponencial de R1 t e Y2 de t igual a exponencial de R2t. Então, duas raízes distintas, você tem duas soluções. Lá no vídeo eu mostro para vocês que essas duas soluções são um conjunto fundamental, formam um conjunto fundamental de soluções. Eu calculo Wronskiano, esse nome feio pra caramba, mas eu calculo Wronskiano desse par de funções e mostro para vocês que ele é diferente de zero para todo t.
Depois, o caso em que delta é igual a zero, eu tenho uma única raiz. Eu tenho uma única raiz R de t. Nesse caso, R de t é menos b sobre 2a. Não vem ao caso. E aí, para encontrar o par de soluções fundamentais, eu encontro a solução exponencial, y1 de t, igual a exponencial de rt. E a segunda solução, eu vou obtê-la por um método que é muito importante e que vocês têm que fazer aquela conta que eu mostrei para vocês. y2 de t igual a t vezes a exponencial de rt. O mesmo r que aparece aqui, ó, t vezes a exponencial de rt. Então você tem esse par de funções que também essa continha eu deixei para vocês calcularem o Wronskiano desse par de funções. O Wronskiano desse par de funções também é diferente de zero para todo t. Joia? Aqui uma dica, ó, redução de ordem. Eu vou marcar um exercício daqui a pouco, eu vou deixar um exercício. Na verdade, eu vou colocar esse exercício na listinha dessa semana, em que vocês vão ter que usar a técnica da redução de ordem para obter, a partir de uma solução, uma segunda solução. A técnica de redução de ordem, ela se aplica sempre a uma equação de segunda ordem, pessoal, com o seguinte sentido. Você conhece uma solução da EDO. Você, então, quer, a partir dessa solução, encontrar uma segunda solução que forme com a primeira um conjunto fundamental. A técnica de redução de ordem sempre funciona. No livro do Reginaldo, ele faz a dedução do caso geral da redução de ordem. Então, no exercício que eu vou passar, vocês podem se basear lá naquela dedução que ele faz, mas é a mesma dedução que eu mostrei para vocês no caso particular das equações de segunda ordem com coeficientes constantes. Tá bem? E aí, o terceiro caso é o caso que pode parecer mais estranho para vocês, em que delta é menor do que zero. Delta é menor do que zero. Isso implica, então, que você tem duas raízes complexas, R1 e 2. Eu vou escrever logo assim, ó, alfa mais ou menos e beta. Tá bom? Aí, as soluções fundamentais, nesse caso, vão ser dadas assim, olha, y igual a y1 exponencial de alfa t vezes o cosseno de beta t. Eu vou precisar baixar, vou levantar aqui, peraí. E y2 igual a exponencial de alfa t vezes o seno de beta t. Ok? Vezes o seno de beta t. Então, isso resume o que eu falei para vocês naqueles 3 vídeos da semana passada. Tirando os exemplos, é claro, que eu resolvi com vocês lá, isso é todo o conteúdo que nós tínhamos naqueles 3 vídeos. Uma abordagem um pouco mais teórica a respeito do conjunto de soluções, ou da solução geral da EDO linear, de segunda ordem, e aí o caso particular das equações de segunda ordem com coeficientes constantes. Tá? A equação de segunda ordem com coeficientes constantes. Ok? Então eu abro para as perguntas agora, para as dúvidas que vocês tiverem, e aí à medida que vocês forem tendo dúvidas, eu vou tentando esclarecer. Eu quero ainda ter um tempinho para resolver um exemplo ou outro aqui, adicional a essas continhas que nós já fizemos. Tudo bem? Quem quer começar? Carlos. Oi, Patrícia. Eu fiquei bem confusa no exercício, foi no B do 1.2. B Que era 1.2.
É do Reginaldo, né? É, ah, não, peraí, deixa eu ver se é B mesmo. Peraí, eu acho que não é B, não. Ai, confundi aqui, peraí. Não é o B, não. Não é o B mesmo. Só que é 1.1. 1.1. Que são dos cossenos hiperbólicos, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Aí, o que aconteceu? Eu tentei fazer o Wronskiano, mas ainda com o E elevado a W, T menos A. E aí, eu arrumei uma confusão, porque eu estava vendo um livro do Reginaldo, depois ele volta de novo para o cosseno e para o seno hiperbólico para poder fazer o determinante. E eu tentei Mas fazer com isso a é meio exponencial. diferente. Isso é meio diferente, viu, Patrícia? Fala para mim quais são as duas funções, por gentileza. Pode ser as funções na forma exponencial mesmo. Ó, é a O seção 2.1, é o exercício exercício 1.1. Ele fala assim: considere a equação diferencial. 1.1, letra B. Mas é porque o Vai enunciado falando. dele é lá no comecinho, Tá, né? pode falar. Pode É, falar. derivada segunda de y, né? Y duas linhas, menos w ao quadrado de y igual a zero. Aham. Ok. Para w maior que zero. W maior que zero. Aí lá na Ok. letra B, ele fala assim: mostre que y de t é igual a C1 cosseno hiperbólico de W multiplicado por T menos A. Peraí. É W W vezes T multiplicado menos por E. T menos A. É isso, só um instante. É isso mesmo. W, aí abre um outro parênteses, T menos A. Uhum. Mais C, isso mesmo. Seno hiperbólico de W de T menos A. Ok. Tá bem. Para A pertencente a Bom, R, aos reais fixo. A pertencente a R. É a solução geral da equação diferencial. Tá. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É importante quando você olha para uma solução, de qualquer que seja o problema, se perguntar se o resultado que você chegou está exatamente idêntico ao resultado que, por exemplo, você encontrou no solucionário do material. Se não estiver, é claro que você pode ter se equivocado e sua resposta estar errada. Uma outra alternativa é que você não fez as devidas simplificações ou modificações. Eu, particularmente, não ligo muito se você vai deixar ou não a solução de um problema como esse em termos de senos e cossenos hiperbólicos, tá? Mas vamos fazer essa continha e vamos ver aonde que a gente chega. Pode ser? Ok. Esse problema é bastante simples. Se você for olhar para a equação característica, qual é a equação característica da EDO? A equação característica da EDO, vou puxar uma setinha aqui, ó. A equação característica é R ao quadrado menos ômega ao quadrado igual a zero. Quais são as raízes dessa equação característica? As raízes dessa equação característica são R1 igual R1 e 2 igual a mais ou menos ômega, tá certo? R1 e 2 igual a mais ou menos ômega. Ômega é positivo, então é por isso que eu posso eliminar o módulo, certo? Então, as soluções fundamentais, de acordo com o que eu falei para vocês, y1 de t seria cosseno de ômega t e y2 de t igual a seno. Seno e cosseno, desculpa. Vou apagar isso aqui, está errado. É exponencial, desculpa. E elevado a ômega t
menos, botou um menos aqui, e E elevado a mais ômega t. Bom, se eu tivesse te dado o exercício para resolver, pedindo que você resolvesse, essa solução já estaria pronta. Você escreveria a solução geral, então, como sendo y de t igual a C1 exponencial de menos ômega t mais C2 exponencial de menos de mais ômega t. Essa seria a solução que eu estaria satisfeito com ela, tá, Patrícia? Agora, como é que você sai dessa expressão e chega naquela lá? Essa é uma pergunta interessante, certo? Essa é uma pergunta interessante. Para isso, você tem que lembrar quem é o cosseno e o seno hiperbólico. Então, eu não me lembro. Me ajuda aí. Cosseno hiperbólico de t é igual a exponencial de t mais exponencial de menos t sobre 2. Isso. E o seno hiperbólico de t é igual a exponencial de t menos exponencial de menos t sobre 2. Tá certo? Isso mesmo. Ah, como é que eu faço? É uma manipulaçãozinha boba que você tem que fazer, tá, Patrícia? Essa constante O C1 e Carlos, essa até que constante assim, C2. nessa hora ainda Essas duas estava constantes tranquilo, C1 e sabe? C2 aqui. Ah, Porque o que eu pensei? Para que ela seja a solução, eu vou ter que fazer a substituição nessa equação dada e vai ter que dar zero. Esse é um passo. E o sim, Wronskiano tem que ser diferente de zero, não é isso? sim. Aí essa primeira parte deu tudo certo. O problema foi o Ah, Wronskiano trabalhando com a exponencial. Aí eu me embananei todo e não entendi. consegui Entendi. terminar esse. Então você não foi por esse caminho. Você simplesmente pegou a função, verificou que ela é solução, certo? Verificou Eu que é verifiquei solução. eu transformei o cosseno e o seno hiperbólico na exponencial, igual você fez aqui do lado direito. E aí testei na equação, deu igual a zero. Beleza, então é um dos passos, né? O segundo Tá. passo seria testar o Wronskiano, que é o Aham. determinante da derivada e a função Eu desses acho dois que você termos. só deve ter errado alguma. Você só deve ter errado alguma continha. Então vamos lá, ó. Vamos calcular aqui. Ah, mas aí ficou uma daneira, viu, Patrícia? Agora eu entendi. Porque esse ômega T menos A aqui, ômega T menos A, vai te dar uma dor de cabeça para você. Pois Não é, vai dar dor de cabeça, não. é por causa Não dá, dele não. Peraí. mesmo. Não dá. Tá, peraí. Deixa eu fazer essa continha para te mostrar, então. Ai, caramba. Beleza. Então, olha só. O cosseno hiperbólico. Opa. O cosseno hiperbólico de ômega vezes t menos a é igual, se você quiser fazer a mudança, é igual a exponencial de ômega t menos a mais exponencial de menos ômega vezes t menos a, dividido por 2. Bom, você vai ter que calcular essa derivada aqui, né? Ah, entendi por Isso. que deu essa dor de cabeça. Mas Aí vamos lá. ainda foi tranquilo. Não, Patrícia, não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso. Simplifica a sua vida. Qual é a derivada do cosseno hiperbólico? A derivada do cosseno hiperbólico é igual ao seno hiperbólico, tá? A derivada do cosseno é igual ao seno. Quer ver? Faz a conta aqui comigo, olha. Deriva isso daqui, deixa eu voltar ali em cima.
Deixa eu voltar ali em cima, porque senão você vai ter que fazer uma contaíra do cão. Derivada do cosseno vai dar exponencial menos a exponencial de menos t. Então, você caiu aqui no seno, tá vendo? Qual é a derivada do seno hiperbólico? Vai dar exponencial menos vezes menos mais a exponencial de menos t. Isso. Então, é diferente do seno e do cosseno normal. A derivada do seno hiperbólico é o cosseno e a derivada do cosseno é o seno, tá? Uhum. Se você usa isso, então, fica mais fácil, né? Porque aí o Wronskiano, você precisa calcular o cosseno e do seno hiperbólico, vai ficar aqui, ó, cosseno de ômega t menos a. Qual é a derivada disso daqui? A derivada disso é ômega vezes o seno O seno de t menos a. de ômega t menos a. Vamos derivar o seno agora, lá do outro lado. Então, aqui vai ficar seno de ômega t menos a. Derivada do seno é o cosseno. A derivada de ômega t menos a dá ômega. Então, é por isso que está aparecendo aqui ômega. Cosseno hiperbólico de ômega t menos a. Quanto é que dá esse determinante? Isso daqui vai dar ômega, que multiplica cosseno ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado, menos, aí aqui está, menos o seno hiperbólico de ômega t menos a. E aqui é uma outra diferençazinha. Isso aqui é uma outra diferençazinha com o seno e o cosseno normais. Seno ao quadrado aqui. Seno hiperbólico ao quadrado. A diferença do cosseno pelo seno é igual a 1 no caso do seno e do cosseno hiperbólico. Tá? Esse quadro, essa diferença aqui é igual a 1. Isso aqui é igual a ômega vezes 1, que é sempre positivo, que era a hipótese sobre o ômega. Então, o que eu te recomendo é não fazer essa mudança, tá? Já que ele te deu o exemplo em termos de senos e cossenos hiperbólicos, trabalha com essa expressão. Agora, se eu te peço para resolver essa equação e encontrar a solução geral dela, você tanto poderia me dá-la da maneira como está escrito aqui, em termos de seno e cosseno hiperbólico, ou você poderia me entregá-la assim, tá? Não faço questão de você escrever isso em termos de senos e cossenos. Tá? Embora seja uma continha simples de fazer, você precisaria somar C1. Você precisaria somar e subtrair o produto C1, C2 vezes exponencial de menos ômega t e exponencial de mais ômega t. Você teria que fazer uma soma, uma continha simples ali para chegar nessas expressões, tá bem? Não, Mas ok. a sua dúvida, embora seja uma dúvida pertinente, eu acho que ela se deve à maneira como você tentou resolver. Tentar transformar, principalmente por causa desse menos ômega t menos a, esse ômega t menos a que aparece ali dentro, vai te dar uma trabalheira fazer essa continha em termos de dar exponencial. Tá joia? Ok. Alexia, você escreveu aqui, deixa eu ver. Professor, no primeiro vídeo você fala que a primeira condição de encontrar os conjuntos fundamentais não valida a EDO. Mas e se o Wronskiano der zero? Já posso parar os cálculos? Alexia, veja só. Essa questão do Wronskiano zero, o Wronskiano diferente de zero, o Wronskiano zero, ela associa-se novamente à ideia de espaço vetorial, tá?
a noção de dependência e independência linear, tá bem? Você pode pegar um Wronskiano zero e admitir que esse conjunto fundamental, esse conjunto forma um conjunto fundamental? Pode acontecer isso? Não, não pode. Tá? Não pode. Se o Wronskiano é zero, então esse par de funções ele é linearmente dependente. Na verdade, uma função vai ser múltiplo da outra. Tá? Por outro lado, não, estou falando bobagem. O Wronskiano zero, ele não forma um conjunto fundamental de soluções, muito embora o par de funções ainda possa ser linearmente independente. Mas eu não quero entrar nessa seara para não causar mais celeumas. Fato é, se o Wronskiano for zero, esse conjunto não é um conjunto fundamental de soluções. Tá bom? Então, se for zero, você pode parar. O que acontece, em geral, é que primeiro você testa se as funções são solução, tá? A ideia de um conjunto fundamental de soluções, ele prevê duas situações. Primeiro, tem que ser solução da EDO. Segundo, o Wronskiano diferente de zero. Tá joia? Ok, Alex. Vamos lá, pessoal. Bom, enquanto vocês vão resolvendo quem fala aí, deixa eu procurar um exercício que eu quero pedir para vocês. Ô, Alexia, depois você dá uma olhada. Depois você dá uma olhada no exemplo 2.4, que está na página, no material do Reginaldo, está no final dessa primeira sessão, tá? Dá uma olhada no exemplo 2.4, que ele vai falar um pouco dessa coisa de Wronskiano, de dependência e independência linear de funções, só para você ter um gostinho a mais dessa situação, tá bem? A equação que eu quero que vocês considerem anotem aí o número desse exercício. Olha, o exercício 1.3, 1.3, depois o exercício 1.3 na página 1.3 na página 272 do material do Reginaldo, tá? Esse exercício eu vou começar a discutir ele com vocês e eu vou colocar lá na lista como um dos exercícios que eu quero que vocês trabalhem essa semana, tá? Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Se não tiver, eu vou começar a discutir com vocês aqui esse exercício. Estou vendo que deixar vocês sem lista de exercício é perigoso. Eu também acho que é, professor. Então tá bom, ó. Deixa eu mostrar uma situação aqui para vocês que não está coberta. É um exercício do material do Reginaldo, mas ela é ligeiramente diferente. Na verdade, é uma
construção análoga. É diferente, mas é parecido, é quase igual. Pronto. Estão vendo essa EDO que eu escrevi aí, pessoal? Aham. Sim, sim. Beleza. Ela é do mesmo tipo das EDOs que nós tratamos? O material da semana passada? Sim ou não? Ela é uma EDO linear. Isso é. Só que ela não tem coeficientes constantes, ó. O coeficiente do y duas linhas é o x ao quadrado. O coeficiente do y' é o bx. E o coeficiente do y é c. Então, b e c são números reais. Bom? Agora, x quadrado é uma função. Essa EDO aqui é uma EDO na variável livre x. Bom, y de x igual a e elevado a rx não é solução. Ou seja, essa EDO não admite soluções reais, ou soluções exponenciais. Na verdade, as soluções da EDO desse tipo, vão ser do tipo y de x igual a x elevado a r, onde r é um número real. A pergunta que se faz no exercício que eu mencionei é: para que valores de r, x elevado a r é a solução dessa EDO? E aí a continha que eu falei que é diferente, mas que é análoga, é a seguinte: você quer descobrir os valores de r, não quer? Bom, a única coisa que você sabe é que você quer que essa função seja a solução. Queremos que ela seja a solução. Se você quer que essa função seja a solução, o que você vai fazer? Bom, eu vou calcular as derivadas dessa função, vou substituir nessa EDO e vou ver o que acontece. Pode ser que não exista um valor de R, assim como para função exponencial não existe R tal que essa função seja a solução daquela EDO, pode ser que para x elevado a r, essa função potência, isso também não aconteça. Bom, o que você faz nessa situação? É a mesma coisa que eu mostrei para vocês nos vídeos, no caso das EDOs com coeficientes constantes. Então, olha só o que vai acontecer. Vamos derivar isso daqui, né? Vamos derivar essa função e vamos calcular y' y' dá quanto, gente? Qual é a derivada dessa função aqui? Qual é a derivada dessa função? R vezes x elevado a r menos 1. Elevado a r menos 1. E qual é a derivada segunda, então? R ao quadrado. Não, R vezes R menos 1. R vezes R menos 1. Vezes x elevado a R menos 2. Vezes x elevado a R menos 2. Ok? Deixa eu só corrigir aqui, que aqui ficou ruim. Esse y aqui. Quero botar esse outro y aqui. Se você substituir y' e y duas linhas na EDO agora, o que vai acontecer com a potência de x? Vamos lá.
x² vezes a derivada segunda. Quem é a derivada segunda? Opa, a derivada segunda é r² menos r vezes x elevado a r menos 2. Então, ó, x² vezes a derivada segunda, mais b vezes x, vezes a derivada primeira, que é r, x elevado a r menos 1, mais c vezes a própria solução y que você tem. A solução y que você quer ter, na verdade, é x elevado a r. E para que x elevado a r seja a solução, isso tem que ser igual a 0. Quanto é que dá essa expressão aqui, se você fizer a brincadeirinha toda, brincadeira de multiplicação aqui, ó. x² vezes x elevado a r menos 2. Vai dar x elevado a r. X vezes x elevado a r menos 1. Vai dar x elevado a r. E x elevado a r aqui também. Então, se você fizer essa multiplicação, o que você obtém aqui, gente, olha, vou botar um colchetes. r² menos r mais b vezes r mais c vezes x elevado a r, isso tem que ser igual a 0. E isso tem que ser igual a 0 para todo x. Mas espere, para que isso aqui seja igual a 0, então ao quadrado, tá? Para que isso daqui seja igual a 0 para todo valor de x, o que deve acontecer não é que x seja 0. Para que essa multiplicação seja 0 para todo valor de x, isso só acontece se essa equaçãozinha aqui for igual a 0. Ou seja, se somente se r² mais b menos r, desculpa, b menos 1 vezes r mais c foi igual a 0. Percebam, então, a analogia entre as duas situações, pessoal. No caso das EDOs com coeficientes constantes, eu obtenho uma equação do segundo grau, cujas raízes determinam para mim as soluções do tipo exponencial. No caso dessa equação, que não tem coeficientes constantes, eu saio dela e vou chegar também numa equaçãozinha do segundo grau. E as raízes dessa equação do segundo grau vão dizer para mim quais são as soluções do tipo x elevado a r que essa nova equação admite. Então, ao invés de obter soluções exponenciais, você obtém soluções de tipo potência. E aqui a análise se torna exatamente a mesma que foi feita antes. Já que é uma equação do segundo grau, para uma equação do segundo grau você tem as três possibilidades. Ou o discriminante da equação é positivo, te dando duas raízes reais distintas, ou o discriminante da equação é igual a 0, te dando uma única raiz real, ou o discriminante da equação é menor do que 0, te dando duas raízes complexas conjugadas, porque a equação do segundo grau tem coeficientes constantes reais. Então, isso implica que as soluções complexas dessa equação vão ser sempre conjugadas. Então, esse exercício, pessoal, que eu comecei a resolver com vocês, eu vou colocar lá no material como sendo uma das atividades que eu vou pedir para vocês resolverem essa semana, para vocês fazerem um complemento. Vou pedir para vocês analisarem o caso em que delta é maior do que 0 e também o caso em que delta é igual a 0. No caso em que delta é igual a 0, vocês vão ter que usar redução de ordem, exatamente como eu usei. A análise que vocês vão fazer é exatamente a mesma análise que eu fiz no caso das equações com coeficientes constantes. Eu não vou pedir para vocês tratarem o caso em que o discriminante é menor do que 0, para analisar a situação das
das raízes complexas, porque aí é meio chato, é uma continha meio chata que precisa fazer, eu não quero que vocês se atenham a ela. Mas os outros dois casos, em que delta é maior do que zero e delta é menor igual a zero, eu vou colocar como atividade dessa semana, tá bem? Então, só para vocês perceberem, essa equação, inclusive, recebe o nome, são chamadas equações de Euler, tá bem? Só para vocês não ficarem muito bitolados na sensação de que o que a gente está fazendo é só para as equações de coeficientes constantes. Muito do que a gente pode fazer também se aplica para as equações com coeficientes variáveis, como é o caso dessa equação aqui, ó. Uma equação linear, cujo coeficiente do y duas linhas é x² e cujo coeficiente do y linha é b vezes x. Então, são duas funções. Ok? Exercício 1.3 e depois eu vou marcar também o outro, mas eu vou colocar lá no sistema acadêmico como atividade para vocês. Alexia, você escreveu aqui. Outra coisa, o exponencial aqui pode ser comparado a um fator integrante? Não, Alexia, né? Não. Aqui não tem nada a ver. O fator integrante é uma outra história, aparece lá. E aqui é o tipo de solução mesmo da equação, tá joia? O fator integrante lá nas EDOs de primeira ordem servia para você encontrar a solução da EDO. Aqui não é um fator integrante a exponencial é a própria solução, tá? Luísa, se eu começar já tentando achar o R da equação inicial e depois chegar na equação de Euler, vai dar certo? Como assim, Luísa? Não entendi. Não entendi a sua pergunta. Não dá certo não. Não dá certo não, Luísa, porque veja só, os coeficientes, deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Deixa eu mover um pouquinho, só para você se convencer de que não dá certo. Diferente do caso com coeficiente constante, diferente daquele caso, os coeficientes da equação de segundo grau são diferentes dos coeficientes da EDO. Percebeu isso? Se você escreve do jeito que você escreveu, deixa eu replicar aqui o que você escreveu. X ao quadrado vezes R ao quadrado, mais BX vezes R, mais C igual a zero, essa equação é uma equação em qual incógnita? Em X, porque X é incógnita, ou em R, que é uma nova incógnita que você introduziu. Perceba que essa equação aqui é uma equação do segundo grau que depende apenas da variável da incógnita R. E essa equação do segundo grau que você escreveu aqui, ela depende da variável x também. Então, isso daqui não funciona. Isso daqui está completamente equivocado. Pertinente a pergunta para a gente ver um equívoco que você não deve cometer. Tudo bem? Diga, Clara, você levantou a mão? Professor, boa noite. Boa noite. É porque eu acho que eu não consegui ainda entender tão bem a fórmula de Euler. Por exemplo, tem um exemplo do Reginaldo. Depois dessa equação que você fez, ele pede para... Tipo assim, ele dá duas raízes complexas. Aí, em vez de eu substituir direto no exponencial, eu tenho que fazer x elevado ao exponencial? Deixa eu só ver, você está falando logo depois do... A 1.5. A 1.5. Tipo assim, eu elevo tudo no exponencial, porque eu fiquei meio... Aí o que acontece? Tá, deixa eu aproveitar essa sua pergunta, então.
Deixa eu só mudar. Espera aí, só um instantinho. Deixa eu mudar aqui. Calma. Deixa eu mudar aqui o que eu estou compartilhando com vocês, para todo mundo ver o exemplo. Tá? Deixa eu compartilhar a EDO aqui. Ó. O exemplo que a Clara está falando, gente, é esse aqui. Quer ver? Esse aqui, ó. Se a equação inicial tem duas raízes complexas. Esse é exatamente o caso que eu falei que eu não ia pedir para vocês, mas deixa eu te explicar para você entender. A fórmula de Euler que ele está falando aqui é a fórmula de Euler para exponencial complexa, para potência complexa, se assim você preferir. Então aqui é que tem uma continha chata de ser entendida, tá? Então ele vai querer mostrar que essa daqui é a solução. De onde é que veio esse LN? Talvez essa seja a sua pergunta, não é isso? De onde saiu? Tá, deixa eu mostrar para você, então. Vou mostrar para vocês que aí já fica como um adendo. É porque realmente aí é um macetezinho, é uma continha macetada. Eu estava tentando entender se era porque o x tinha que ser maior que 0, mas não fez muito sentido. Não. É simples de entender. É simples de entender, mas... Veja só. Eu estou querendo fazer uma conta do tipo x elevado a alfa e alfa mais e beta. É essa conta que você quer fazer, não é? Isso. É isso que você quer fazer. Mas a fórmula de Euler é algo do tipo e elevado a alfa mais i beta. Certo? A fórmula de Euler diz que isso daqui é igual a exponencial de alfa, que multiplica cosseno de beta, mais i seno de beta. Certo? Isso. Bom, eu vou então transformar essa expressão em algo que eu possa aplicar aquela fórmula. E aí você vai fazer o seguinte, olha, como é que você pode escrever o x em termos da função exponencial? Você pode escrever o x como sendo e elevado a ln de x, não pode? Pode. Então, o x você trocou por e elevado a ln de x, isso daqui está elevado a alfa mais i beta. Tudo bem? Agora, quanto é que dá isso daqui? Isso daqui pela distribuição. Potência de potência, se repete, você multiplica os expoentes. Então aqui vai ficar e elevado a ln de x vezes alfa. Vou botar o alfa aqui na frente. Alfa ln de x vezes e elevado a i beta ln de x. Tudo bem? Só distribuir, ó. Multiplica ln de x pelo alfa, ln de x pelo i beta. O exponencial da soma é o produto das exponenciais. Agora, esse pedaço aqui é exatamente quanto? Quanto é que dá isso daqui? X elevado a alfa. Faz essa continha depois, para você se convencer. Porque, ó, e elevado a ln de x vai dar x, o alfa está como potência. Mas isso daqui o cosseno vai... Tipo assim, cosseno e seno vai ficar o beta ln de x também, né? Sim, exatamente como ele aparece lá. Cosseno de beta ln de x mais i seno de beta ln de x. Que ln de x? Não, i beta ln de x, isso mesmo. Entendeu? Entendi. Nossa, entendi. É esse o macete que ele usa, tá? É esse o macete. O macete, na verdade, é você escrever o x em termos da exponencial. Verdadeiramente. Entendi. Obrigada, professor. Não, eu tinha agarrado nessa. Aí eu surtei. Falei, nossa, ficou muito difícil, muito rápido. Obrigada. Não é nada demais, não.
Estou olhando aqui. Estou olhando aqui se tem alguma postagem aqui no outro lado. Não tem nada. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas? Pode perguntar. Tá difícil hoje, hein? Os exercícios do Reginaldo sobre a equação de Euler, pessoal, são os exercícios 1.3, 1.4, 5 e 6, tá? Eu vou marcar alguns desses exercícios para vocês. Aqui, ó, tem um outro exemplo, tem um outro exercício aqui do Reginaldo. O exercício 1.2. O exercício 1.2 também é uma EDO que não tem coeficiente constante e que, na verdade, vai admitir solução do tipo exponencial. É um exercício interessante também. Vocês chegaram a tentar fazê-lo? Quem começou a mexer com o exercício 1.2 eu fiz. Você fez, né? Você viu que ele é uma EDO que não... Confesso que eu ainda não estou assim, com essa matéria muito clara na cabeça. Eu estou fazendo meio que por instinto, porque eu ainda não compreendi. Assim, não está muito claro, sabe? Eu estou muito confusa ainda. Deixa eu brincar com esse exercício. Como vocês estão sem dúvida, deixa eu ir colocando dúvida na cabeça de vocês, então. Deixa eu colocar aqui, ó, o enunciado. Na verdade, eu vou colocar só a EDO. A EDO é a seguinte, quer ver? Esse exercício 2 é x mais 3 vezes y duas linhas mais x mais 2 vezes y' menos y igual a zero. Aí ele diz assim, ele pergunta, existe solução do tipo y de t, y de x, igual a x elevado a rx? Essa é a pergunta que ele faz no exercício. Será que existe solução de tipo exponencial para essa EDO? E aí a brincadeira, de novo, é a mesma que eu mostrei no vídeo e que eu acabei de mostrar agora para vocês em relação à EDO de Euler. A derivada dessa função a segunda derivada dessa função vai dar quanto? Vai dar r ao quadrado vezes a exponencial de rx. Então isso aqui vai ficar x mais 3 vezes a derivada segunda, que é r ao quadrado vezes a exponencial de rx, mais x mais 2, a derivada primeira vai dar r exponencial de rx, menos a exponencial de rx
igual a zero. Então, substituir a derivada segunda na equação, substituir a derivada primeira na equação, substituir a própria função. Como eu quero que essa função seja a solução, isso tem que dar zero. E aí você manipula essa expressão. A exponencial é sempre diferente de zero, então você pode simplificar, tá certo? Sobrou o que aqui? Então, sobrou assim, olha. Sobrou x mais 3 vezes r ao quadrado, mais x mais 2 vezes r, estranho isso, menos 1, e isso tem que ser igual a zero para todo x. Tá? Isso tem que ser satisfeito para todo x. Deixa eu só conferir o enunciado aqui do exercício. Então eu quero saber o seguinte: existe algum valor de R para o qual isso daqui é igual a zero para todo x? Pergunta: existe algum valor de R tal que isso daí seja igual a zero para todo valor de x? Sim ou não? Sim. Qual? O R menos 1. Exatamente. Para que isso daqui seja igual a zero para todo valor de x, eu preciso que R seja igual a menos 1. Se R for igual a menos 1, o que eu tenho? Opa, se R for igual a menos 1, o que eu vou ter é x mais 3 menos x mais 2 menos 1. E isso daqui vai dar x menos x, 0. 3 menos 2 menos 1, 0. Ah, mas você foi no chute? Eu fui no chute. De que outra maneira você poderia fazer uma investigação a respeito dos valores de R? Veja só, você pode escrever que R é igual a... Daqui a pouquinho eu explico de onde é que veio isso. X mais 2, mais ou menos raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado menos 4 mais 4 vezes x mais 3 sobre 2 vezes x mais 3. Você poderia tentar fazer algo assim. O que eu fiz aqui? Essa equação, você pode olhar para ela como uma equação do segundo grau na variável r, cujos coeficientes são x mais 3, x mais 2 e menos 1. O a, b e c da equação do segundo grau. E aí você isola. Você não vai fazer muita coisa com isso daqui, porque essa equação, você achou os valores de... Para cada valor de x, você tem um valor de r correspondente. Isso não ajuda em nada. Nesse caso, especificamente, é meio que olhar para essa expressão e pedir que um valor de R satisfaça essa condição de que isso seja zero para todo x. E esse é o único valor de R para o qual isso é satisfeito. Tá? R igual a menos 1. Então, você tem uma solução que é y de t igual a exponencial de menos x, né? É y de x igual a exponencial de menos x. De x igual a exponencial de menos x. Da mesma maneira, ele pergunta depois, nesse mesmo exercício, encontre uma solução que seja uma função do primeiro grau. Encontre uma solução que seja uma função do primeiro grau. Então, o que ele está te perguntando? Antes ele tinha falado uma solução do tipo assim. Agora ele quer uma solução do tipo linear. Então ele quer uma função do tipo y de x igual a x mais b. Você precisa, então, pegar essa função, calcular as derivadas
Substituir aqui na equação e encontrar os valores de A e B que te produzam uma solução linear daquela equação. E você vai encontrar, então, uma solução exponencial e uma solução linear. Para que ele coloca esse exercício, gente? Isso é importante a gente tentar entender. Ele coloca esse exercício para vocês perceberem que o tipo de solução ele não é sempre o mesmo. Isso varia de acordo com as equações que você tem. Então, por exemplo, quando você pega as soluções, as EDOs com coeficientes constantes, as soluções vão ser sempre exponenciais ou combinação linear delas. Para essa EDO, que não tem coeficiente constante, veja, você tem uma solução que é exponencial, você vai encontrar uma solução que é uma função linear. Então, você tem tipos variados de soluções quando você varia o tipo de equação que você tem, quando você sai da comodidade da equação com coeficiente constante. Tá? É só para dar um enriquecimento, vamos dizer assim, das equações e das soluções que ele consegue tratar. Tudo bem? É justamente isso que me deixou confusa, porque você não tem um parâmetro definido e que seja só ele. Exato, exato. Nesse caso, não. Nesse caso, ele quer exatamente explorar a ideia de que quando você tem equações lineares gerais, você pode ter situações variadas para soluções. A sua solução... É claro, aí é que está. Aquelas duas soluções que você vai encontrar, a solução exponencial e a função linear, uma não é múltiplo da outra. E então elas vão formar um conjunto fundamental de soluções. E aí, então, com aquelas duas, você monta a sua solução geral da EDO. Tá? Então, na hora que você resolver a segunda parte, e encontrar essa função, essa exponencial vai ser a sua y1. E essa linear vai ser a sua y2. Você tem aqui um par de soluções fundamentais, tá? Ela, então, vai gerar a solução geral dessa EDO para você como uma combinação linear. C1 exponencial de menos x mais C2 vezes AX mais B, para os valores de A e B que você tiver calculado. Ok? Ok. Beleza. Pessoal, eu vou amanhã. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir gravar os vídeos. Eu preciso gravar 2 vídeos para vocês ainda. Eu gravei um vídeo, as anotações estão até ali no quadro, mas na hora que eu fui ver, a câmera estava filmando para cima, ficou faltando um pedaço do quadro. Então eu vou ter que gravar ainda 2 vídeos para vocês com o conteúdo dessa semana e postar. Amanhã de manhã eu tenho uma reunião, eu vou tentar gravar isso amanhã à tarde para vocês e postar ainda amanhã para vocês já começarem a trabalhar. Essa semana eu vou colocar uma listinha de exercícios, então vou colocar uns 2 exercícios, novamente 2 ou 3 exercícios lá para vocês, para a gente voltar àquele ritmo das atividades. Semana que vem o pessoal pediu para não termos atividades síncronas, tá certo? De qualquer forma, eu vou postar material para vocês estudarem. Eu não vou ter aula síncrona de dúvidas na próxima semana, mas eu vou postar material para vocês. Porque aí na quarta-feira que vem é que dia? Quarta-feira que vem é 6, não é isso? Hoje é 30, quarta-feira que vem é 6, ou é 7? 7. 7. Quarta-feira que vem não vai ter aula síncrona, mas na quinta-feira ou sexta-feira eu já posto o restante do material, a continuidade do material, e aí na quarta-feira, dia 14, a gente faz uma aula de dúvidas, de tudo. Vocês já vão ter se deparado com 2 listas de exercícios, então vocês vão ter que ter trabalhado com essas 2 listas, e a gente espero que vocês tenham mais dúvidas, para a gente poder discutir.
E esse exercício que você vai postar amanhã já é para entregar na próxima semana ou não? Vai ficar depois da aula de dúvida do dia 14? Acho que eu vou deixar para entregar depois da aula de dúvida do dia 14. Tá? Talvez eu já faça o seguinte, eu vou pensar, mas talvez eu faça uma única lista, já englobando essa parte que eu vou postar essa semana, com a parte que eu vou postar na semana que vem, e aí eu faço uma lista só. Eu vou ver se dá para fazer isso. Se não der, aí eu posto e a gente pensa. Talvez prorrogue para a semana que vem. Vamos ver. Para outra semana. Tá bom, Patrícia? Daí não agarra com a gente, não. Ok. Tá? Pessoal, eu queria agradecer a vocês pelas respostas lá do formulário, quem está aí que respondeu. Como eu disse no começo, eu fico sempre com o pé atrás quando você começa a ver. Tem aquele ditado que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu fico sempre pensando naquele pessoal que não está respondendo. O pessoal que está respondendo está ficando mais ou menos em torno de uns 50% das duas turmas. E a minha preocupação é sempre com aquele pessoal que não está respondendo. Né? Será que é o pessoal que não está acompanhando, ou que está acompanhando menos? Ou se, né, se é aquela pessoa que está encontrando várias coisas que acha que é negativo e que poderia colaborar, falar. Não se intimidem em colocar o que vocês julgam que esteja negativo, viu, pessoal? Quando vocês forem responder, e eu pretendo manter essa rotina de formulários de avaliação até o fim do semestre, pelo menos mais uma vez, eu ainda devo fazer. Não se intimidem em dizer, olha, eu não estou achando que isso está legal, pode colocar, porque é assim que a gente consegue modificar e melhorar o que tiver equivocado, o que tiver ruim, tá joia? Mas obrigado para quem respondeu. Se alguém aqui ainda não respondeu, eu peço que responda. Eu vou deixar esse formulário aberto ainda, talvez até o fim da semana, colhendo mais respostas, para depois fazer uma análise um pouco mais geral, tá bom? Mas hoje eu já comecei a colocar algumas coisas assim de que eu fui colhendo. Então, por exemplo, resolver mais exemplos nessa aula síncrona é algo que eu pretendo fazer com mais frequência, que foi uma queixa que eu localizei lá nas respostas. Tá? Beleza. Então é isso. Vou dar por encerrada a nossa reunião de hoje. Na próxima quarta-feira não tem. A Cíntia está pedindo para eu fazer a 1.3 antes de terminar. Então, se vocês quiserem ir para casa, quer dizer, ir para casa não, né? Desligar o computador, pode ficar à vontade, mas eu vou resolver aqui com a Cíntia, ou pelo menos dar o caminho das pedras. Como encontrou a raiz de -4? Peraí, Cíntia, deixa eu só responder o Eric antes. Como eu encontrei a raiz de -4 aonde, Eric? Raiz de -4 é mais ou menos 2i, né? Aí eu estou usando a ideia da raiz complexa. Deixa eu voltar aqui, ó, na telinha. Porque o que acontece? Eu sei o seguinte, Eric. Raiz de -1 é igual a i, certo? Raiz de -1 é igual a i. Então, o que é a raiz de -4? A raiz de -4 é igual a raiz de -1 vezes 4, certo? A raiz quadrada de um produto é o produto das raízes. Isso daqui é raiz de -1 vezes a raiz de 4. Raiz de -1 é i. Raiz de 4, mais ou menos 2. Na verdade, raiz de 4 é 2, né? Mas como aqui eu estou resolvendo uma equação do segundo grau, na verdade, o que eu estava querendo fazer é x ao quadrado... Opa, peraí que travou o trem aqui. X ao quadrado igual a -4. Então, eu não estava querendo calcular a raiz quadrada de -4. Eu estava querendo resolver essa equação. Para resolver essa equação, então, x igual a raiz quadrada mais ou menos a raiz quadrada de -4, tá?
mais ou menos 2i. Tudo bem, Eric? Beleza. Deixa eu ir lá no exercício 1.13, então. Exercício 1.13 do Reginaldo. Espera aí, tá, Cíntia? Teorema de Abel. Esse daqui parece ser cabeludo, hein? Considere a equação homogênea, contínuas, duas soluções dessa equação. Mostre que a derivada do Wronskiano... Ah, menino, esse é bonito, hein? Beleza. Tá bom. Deixa eu anotar aqui, Cíntia. A derivada do Wronskiano é igual a y1 de t vezes y2 duas linhas menos y2 de t vezes y1 duas linhas. É fácil, tá, Cíntia? Ele só é feio, mas é fácil. Vou te mostrar. Na verdade, não vou nem te mostrar, eu vou só te dar as indicações, tá bom? Então, olha só, qual é o exercício? Ele me dá uma equação de segunda ordem geral, tá? Ele me dá uma equação de segunda ordem geral, então y duas linhas, mais p de t y linha, mais q de t y igual a zero, tá joia? E aí ele fala assim, ó, y1 e y2 é conjunto fundamental de soluções. Tá joia? Aí ele fala assim, verifica que a derivada do Wronskiano, ó que conta mais doida que ele pede para você fazer. Verifique que a derivada do Wronskiano, eu vou escrever assim porque eu acho mais interessante, a derivada do Wronskiano é igual a y1 vezes a derivada de y2, duas linhas, menos y2 vezes a derivada de y1, duas linhas. É uma continha simples, Cíntia. Por quê? Quem é o Wronskiano? É só você pensar. Quem é o Wronskiano de y1 e y2? É o determinante de y1, y1 linha, y2, y2 linha. Não é isso? Isso é um determinante 2 por 2. Eu vou escrever a expressão dele. Então, y1 vezes y2 linha menos y1 linha vezes y2. E aí você pode calcular a derivada dessa expressão. Calcula a derivada dessa expressão e você vai verificar que a derivada dessa expressão é exatamente essa que aparece aqui. Tá? Eu não vou fazer a continha toda, não, para deixar você com um pouco do gosto da descoberta. Tá joia? Mas é uma continha bem simples, é só você derivar aquele determinante, porque você conhece a expressão dele, tá bom? Tenta fazer, e aí se você ainda não conseguir, você volta a me... Aí você pode me escrever, me manda um e-mail, ou me escreve aqui no Teams, tá joia? Ótimo, você entendeu. Mais dúvidas, pessoal? Bom, então declaro encerradas as atividades da aula de hoje, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos, dedicação e foco, hein, pessoal?